CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos, que sejam todos muito abençoados nesse sábado, dia 2 de abril, chuvoso, né? Mas faz parte da natureza de Deus. Que vocês também, companheiros que nos assistem através das redes sociais, possam sentir toda essa ambiência que está aqui nesse momento, se ligando aos mentores da nossa casa, nosso querido altivo e os demais espíritos, para que possam perceber e receber essas doces vibrações do alto. Sábado é dia da gente falar de Livro dos Espíritos, né? E o nosso estudo de hoje é sobre, dando continuidade, a influência dos espíritos nos acontecimentos da vida, só que hoje é a continuação, né, a partir da questão 532 a 535, que estaria a cargo do nosso companheiro Santana Marram, mas por problemas pessoais ele não pôde comparecer, e o nosso presidente aqui, Nilton José, que vai fazer as honras desse estudo. Durante o momento do passe, o comentário do Evangelho vai ficar a cargo da nossa companheira Liane Bispo, e ela vai nos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, itens 20 e 21. Então, vamos dar rapidamente alguns avisos. Pedimos, por gentileza, que desliguem os celulares ou que coloquem em modo silencioso, se não puder desligar. E se for necessário atender, que por favor vá lá para cima, que é para não ficar atrapalhando aqui embaixo quem está acompanhando o estudo. Lembramos também da necessidade da nossa obra social. Quem puder colaborar conosco, seja através das doações, né, que estão lá todos os dados no nosso site, centroespiritautivopanfiro.com, tem toda a história ali da nossa casa, e quem puder nos auxiliar, a gente fica muito agradecido. Nós estamos precisando muito também agora com essas chuvas, muitas pessoas perderam muitas coisas, então estamos precisando de todo tipo de doação, inclusive colchões, cama, cobertores, todo esse gênero também, tá? Somos muito agradecidos. Então, nós vamos agora fazer aqui, lembrando também que quem necessitar do atendimento fraterno, por favor, permaneça sentado após a reunião pública, tá? E que aí o companheiro indicará um médium para atender, né? Então, vamos ler aqui o Evangelho para a gente ir se pacificando, se harmonizando. É o capítulo 8, Bem-aventurados que têm o coração puro, e os itens 20 e 21, e eu vou ler só um pedaço do item 20 para poder dar mais tempo para o nosso companheiro aqui. Aí, o item 20 começa assim, né? Meus bons amigos, vós me chamastes por quê? Para me fazer impor as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e curá-la? E que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a visão e vive entre as trevas. Pobre criança, que ore e espere. Eu não sei fazer milagres sem a vontade do bom Deus. Todas as curas que pude obter e que vos foram anunciadas só devem ser atribuídas àquele que é o Pai de todos nós. Em vossas aflições, portanto, olhai sempre o céu e dizei do fundo do vosso coração: meu Pai, curai-me, mas fazei com que minha alma enferma seja curado antes das enfermidades do meu corpo. Que minha carne seja castigada, se necessário, para que minha alma se eleve até vós com a pureza que tinha quando a criastes. Após esta prece, meus amigos, que o bom Deus sempre ouvirá,
a força e a coragem vos serão dadas. E talvez esta cura que pedistes timidamente, como recompensa da vossa abnegação. Então a mensagem continua, é uma mensagem belíssima, tá? Do Espírito Vianney, Cura d'Ars. Em casa vocês complementem a leitura. Então vamos agora fazer a nossa prece, vamos nos desligar de todos os acontecimentos exteriores, nesse momento em que o Pai, nosso Senhor e o nosso Senhor Jesus Cristo, através desses benfeitores amados, estão nos sustentando. Senhor Jesus, Mestre querido, apazigua os nossos corações, apazigua as nossas mentes, Senhor, ainda tão preocupadas, tão sedentas, Senhor, dessa cura material. Dai-nos força, Senhor Jesus, dai-nos a coragem, para que possamos aproveitar ao máximo o que esses benfeitores amigos têm para nos oferecer nesta tarde chuvosa. Pedimos, Senhor Jesus, que as tuas bênçãos recaiam sobre os nossos irmãos que farão os estudos, que o nosso querido altivo, certamente já inspirando o nosso companheiro Newton e a nossa companheira Liane, que o nosso professor José Jorge e demais companheiros que são o sustentáculo dessa casa de amor, possam estar inspirando a todos nós, para que nos liguemos em pensamento e em sentimento ao que hoje vai ser aqui abordado, acalmando assim as nossas mentes e os nossos corações. Que seja, pois, Senhor Jesus, em teu nome, em nome dessa coluna de espíritos que sustenta o nosso SEAP, mas, sobretudo, em nome de Deus e em nome do amor, que possamos dar por iniciado o nosso estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Então, como eu falei anteriormente, o assunto de hoje a ser abordado está no capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, e o tema especificamente é influência dos espíritos nos acontecimentos da vida, é continuidade da semana passada. Então eu vou ler só aqui a 532 para o nosso companheiro Newton ter mais tempo para desenvolver os estudos. Kardec pergunta: os espíritos têm o poder de desviar os males de certas pessoas e atrair para elas a prosperidade? Olha o que os espíritos respondem. Não inteiramente, pois há males que estão nos decretos da providência. Eles, porém, amenizam vossas dores, dando-vos a paciência e a resignação. Ficai sabendo também que frequentemente depende de vós desviar esses males, ou pelo menos atenuá-los. Deus vos deu a inteligência para dela vos servirdes, e é principalmente através dela que os espíritos vêm em vosso auxílio, sugerindo-vos ideias propícias, mas não assistem senão aqueles que sabem assistir-se a si mesmos. Este é o sentido dessas palavras: buscai e achareis, batei e se vos abrirá. Sabei ainda que o que vos parece um mal, nem sempre o é. Frequentemente, de um mal maior deve sair um bem muito maior. É o que não compreendeis, porque só pensais no momento presente ou na vossa própria pessoa. Então, que Jesus abençoe o nosso companheiro, vamos direcionar a ele as melhores vibrações de paz e de harmonia. Seja muito abençoado, Newton. Então, vamos lá. Boa tarde. Boa tarde. Como pediu a nossa Eloá,
a gente ratifica o pedido, rogando a Jesus que nos assista, que nos inspira, além do nosso irmão altivo, o diretor da nossa casa. É muita responsabilidade falar da doutrina espírita. É muita responsabilidade. Então, precisamos estar sempre inspirados pelos bons espíritos e por Deus, por Jesus e por Deus. E nessa casa, como nosso irmão altivo é o presidente, diretor espiritual, a ele nós apelamos, porque ele conhecia muito bem o Livro dos Espíritos. E digo que é muita responsabilidade, porque a gente vive momentos difíceis no nosso planeta, muito difíceis. E há no Brasil um sincretismo religioso. E a gente tem que separar bem as coisas. O que é a doutrina espírita do que não é a doutrina espírita. E nós temos um compromisso com Allan Kardec, um compromisso com Jesus, de trazer a pureza doutrinária nesta casa de amor, sem nenhuma outra ideia que não esteja contida no Livro dos Espíritos e no Pentateuco. Antes de nós começarmos essa influência em nossas vidas, eu queria citar aqui, um pouquinho atrasado, nós falamos mas hoje vamos repetir. Hoje é dia 2 de agosto, não é? 2 de abril, está todo mundo prestando atenção. Queria ver se vocês estavam prestando atenção. Dia 2 de abril. O que significa a data de hoje? O nascimento do nosso querido Chico. Muito bem. Dia 2 de abril, nascimento do Chico. Ele que divulgou, através da sua mediunidade, a doutrina espírita. Principalmente nas obras de André Luiz, em todas as suas obras, mas as mais conhecidas, mostrando a realidade do mundo espiritual, mostrando a vida de lá para cá. Então, que o nosso querido Chico receba o nosso carinho, a nossa gratidão por tudo que ele fez. Mas ontem foi dia 1º de abril, também uma data importante para nós espíritas, em que poucos se dão a devida atenção. Foi inaugurado o primeiro centro espírita no mundo, foi no dia 1º de abril de 1858, a Sociedade Espírita de Paris. Vocês sabiam disso? Marquinhos sabia porque eu liguei para ele colocar no site, aí ele sabe. Então, o dia do primeiro centro espírita no mundo. E no dia 31, aí a gente está voltando um pouquinho, dia 31 de março, também um dia importante para nós espíritas, porque foi o dia do desencarne de Allan Kardec, que nós falamos aqui também, os espíritas sempre falam, desencarnou em 31 de março de 1869, e também foi no dia 31 de abril, isso poucos espíritas sabem. Quando a gente estuda a história do espiritismo, a gente aprende. Foi a primeira manifestação dos espíritos no mundo. Sabia disso? Com as irmãs Fox, em 1848, na cidade de Hydesville, onde as 3 irmãs, Kate Fox, Catarina, é chamada de Kate Fox, Leia Fox e Meg Fox. Eu sempre falo Carolina é lá da Carolina Buda. E a Meg. Então, nesse dia 31, os raps, que são as pancadas, já existiam, aconteciam. Mas nesse dia se estabeleceu uma comunicação. Poucos sabem disso. Então a menina, a Kate, estava batendo palma e pediu lá para o pé rachado, como eles chamavam. O pé rachado era uma denominação para o demônio, que as igrejas citavam, diziam. Então repete as minhas palmas, e ela batia a palma e as pancadas repetiu o número de palmas que ela bateu. Depois
ela pediu para que ele contasse até 10. Foram dadas 10 pancadas e se estabeleceu ali uma comunicação. E perguntado ao seu pé rachado quem era ele ficou quieto, perguntou, você é um homem? Nada respondeu. Mas a menina perguntou, você é um espírito? Ele respondeu. E elas fizeram muitas perguntas, chamaram os vizinhos, perguntou se podia chamar os vizinhos para ver. Ele disse que sim, né? Estabeleceu um código, sim, não. Então, começou por aí e depois eles estabeleceram uma comunicação. E o espírito, respondendo várias perguntas, disse até sobre ele que ele era um mascate, foi assaltado pelo dono daquela casa por causa de dinheiro, ele foi morto e enterrado ali naquele quarto onde elas estavam. Fazendo as escavações, encontraram lá um cadáver enterrado. Interessante, né? Então, na verdade, as portas do mundo espiritual para a Terra se abriram ali, lá nos Estados Unidos. E aí foi uma febre pelo mundo inteiro, principalmente na Europa. Aí entra Kardec, a história de Allan Kardec, que você já sabe, nós já falamos aqui, mas no momento certo voltaremos a falar. Então essas 3 datas são importantes para a gente. O nosso querido irmão Altivo disse para uma médium aqui da nossa casa, que se o mundo tivesse plena consciência da importância dessa data, seria marcado um feriado mundial. Feriado mundial. Olha a visão dos espíritos, do nosso Altivo, para a manifestação dos espíritos em nossas vidas. Essa certeza deles, da certeza dessa existência do mundo espiritual, de que a vida continua, essa vida que Jesus falava, a vida futura, a vida real, a vida do mundo espiritual, dos espíritos. Ninguém morre, nada morre. Tem algo mais importante do que para a gente na vida do que isso? Não existe a morte. Imaginem os nossos representantes, os nossos políticos, não só aqui, mas no mundo inteiro, tivesse a certeza de que a vida continuasse. E que a lei que impera tanto no mundo espiritual quanto no mundo carnal, que deveria imperar aqui, é a que Jesus nos trouxe, que nos amássemos uns aos outros como Ele nos amou. Não haveria mais guerras no mundo. Não haveria. Um não iria prejudicar o outro. Seríamos uma sociedade feliz, como acontece em mundos mais elevados. Mas como nós somos complicados, e mesmo alguns que até aceitam essa ideia, mas não compreendem, até mesmo no meio espírita, porque tem uma diferença da gente entrar na doutrina espírita e a doutrina espírita entrar em nós, aí a gente começa a agir como espírita, agir como cristão, agir como espírito imortal, quando a gente compreende a importância da vida. O que nós estamos fazendo aqui, e que nós vamos para o mundo espiritual. E o nosso destino é Deus. Aí a gente muda as nossas atitudes. E qual a importância disso? É total, eu não vou morrer nunca. E eu serei eu estou querendo encontrar a palavra, mas eu serei aquele que receberei tudo que eu plantar, tudo que eu construir, tudo que eu falar. Então a minha vida tem que ter a gente tem que ter uma postura diferente diante da vida, por isso. E como eles vivem, assim como nós influenciamos uns aos outros, eu estou influenciando vocês, eu estou falando. Vocês vão prestar atenção ou não, vão aceitar ou não, mas eu estou influenciando, eu estou falando. E nós somos influenciados pela televisão, pelas propagandas. Os pais nos educam, nos orientam, nos influenciam. E porque morreu vai ficar diferente? Não. Não, porque o corpo é uma roupa. O corpo é uma roupa. Não é de pano não, é de carne e osso, mas é uma roupa.
O espírito é tudo. Então o espírito continua pensando, continua a pensar, continua a sentir, e eles também nos influenciam. Nos influenciam o tempo todo. O tempo todo. Esse capítulo 2 que nós estamos estudando, que fala do mundo espiritual ou do mundo espírita, é o maior capítulo do livro dos Espíritos. E ele é tão importante, todo o livro dos Espíritos é importante. Esse capítulo é o maior. A segunda parte, aliás, a segunda parte do livro dos Espíritos, da onde se originou o livro dos Médiuns, que é a continuação do livro dos Espíritos. E Kardec fez uma pergunta muito importante, né? Já que ninguém morre e a gente influencia um ao outro aqui, ele perguntou, os Espíritos também influenciam na nossa vida? E o que os Espíritos responderam? Sim, muito mais do que imaginais. Frequentemente, são eles que vos dirigem. Olha, muda tudo. Aí dessa resposta, decorre uma porção de perguntas em cima. Ora, se frequentemente eles me dirigem, onde está o meu livre-arbítrio? Onde está o meu livre-arbítrio? Meu livre-arbítrio está na escolha que eu faço daqueles que me dirigem. Como todos nós somos mais ou menos médiuns, como diz Kardec, todos somos mais ou menos influenciados por esses espíritos. E o médium ostensivo, que ele vê o espírito, que ele escuta, que ele sente, ele tem que escolher com mais critério as suas amizades. E Kardec também faz uma pergunta em cima disso. Faz uma pergunta, lá no livro dos médiuns, no item 236. Que pergunta interessante que ele faz. O que seria um médium? Não. O que seria um excelente médium? O que seria um médium? Como é que é a pergunta? Não é bom médium. Fala aqui toda hora. O que seria um médium perfeito? Eu tenho escrito aqui, mas vocês estão assistindo a aula toda hora, tem que saber. O que seria um médium perfeito? O que é um médium? O médium é um intermediário entre o mundo espiritual e o mundo material. Então, o que seria um médium perfeito? Ele diz assim, perfeito, que pena, que pena. Não existe, diga bom médium e já é muito, pois não existe perfeição na Terra. E o bom médium é aquele que só tem a inspiração, é influenciado pelos bons espíritos e que menos enganado é. Olha como os espíritos influenciam na nossa vida. Tá? De tanto ler, a gente guarda na cabeça. E de guardar na cabeça, a gente toma atitude. A gente tem que rezar. A gente tem que vigiar. O tempo todo. Mas eu não sou médium e eu não trabalho no centro espírita. Então isso não é para mim. Quem disse que só tem médium aqui na casa espírita? Em tudo quanto é lugar. Do mundo. Em todas as religiões. Fora de toda e qualquer religião. E mesmo acima de toda religião. É inerente da alma humana. É do ser humano. Quem sabe lidar com essa situação vai viver melhor, porque ele vai escolher a companhia espiritual. E ele vai passar pelo crivo da razão os pensamentos que chegam até ele. Ele vai analisar. O Espírito mandou eu por ali. Eu vou ou não vou? Eu tenho que analisar. E saber se esse é um bom espírito. E a nossa vida, ela é assim, desde o berço. Nesse capítulo que a gente está estudando aqui, o capítulo 9, que é o capítulo 9, que é da segunda parte do livro dos Espíritos, ele está estudando justamente tudo isso. Intervenção dos espíritos no mundo corporal.
Aí tem a faculdade que os espíritos têm de penetrar nos nossos pensamentos. Eles penetram. Quando que sou eu que penso e quando é que alguém pensa por mim? Que eu emito uma opinião que não é minha, que foi do espírito. Quando isso acontece? Às vezes vem através da intuição, vem através da inspiração. Através da inspiração é mais difícil ainda da gente saber. Uma deriva da outra. A inspiração é bem mais sutil, a intuição um pouco mais clara. Mas normalmente a gente não para pensar e a gente fala ou age de acordo com aquela influência. Na verdade, não importa se o pensamento brota da minha cabeça ou se o pensamento vem na minha cabeça. Não importa. O que importa é o que eu vou fazer com aquele pensamento. O meu ato. Vindo meu ou não vindo de mim, se for um ato que eu tenha que responder, por exemplo, para a justiça, quem vai ser preso sou eu, não o espírito. O espírito diz para mim, mata o Marquinho, mata o Marquinho, mata o Marquinho. Eu, pum, matei o Marquinho. Aí, vão dizer o quê? Vão prender o espírito? Não, o Marquinho vai ser enterrado e eu vou ser preso. A responsabilidade é minha. Tem as pessoas que ouvem vozes, mas não são vozes, são esquizofrênicas ou são alucinadas, chama as pessoas de alucinadas. É alucinação? Tem. Tem a mistura de tudo isso? Tem. A gente é que tem que prestar atenção no médium. A responsabilidade é minha. Agora que eles influenciam. Isso é lógico. A mãe que morreu vai deixar de amar o filho que ficou? Não vai. A esposa ou o esposo que ama a sua família, a sua esposa ou o seu esposo e seus filhos vai deixar de influenciar? Não vai. Não vai. Então, eles influenciam, e muito. E a gente é que tem que saber discernir o certo do errado. Se a gente agir certo, os louros serão nossos. Se a gente agir errado, quem vai responder somos nós. Ele vai falar ainda da influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. É através da intuição e da inspiração, a influência oculta. Os possessos, já ouviram falar, fulano está possuído, né? Fulano está possuído, e tem gente possuída mesmo. O espírito toma o corpo da pessoa, ele não vai morar ali para frente, aí tem ali o transe, a pessoa se afasta, a pessoa não é desligada do corpo, e o espírito conduz aquele corpo como se fosse dele, mas não é. Hoje eu estava ouvindo aqui uma pessoa que diz assim, ele tem mediunidade, uma mediunidade ostensiva, e ele diz assim, eu ainda não estou preparado para isso. Ele está com 70 anos. Eu ainda não estou preparado para isso. Isso é desde garoto, mas eu não estou preparado ainda, tem 70. Porque eu gosto disso, gosto daquilo outro. Eu só fiquei ouvindo. Ele vai estar se preparando para outra encarnação, né? Na outra encarnação. Ele está dizendo que não está preparado, está com ele, vai ter que voltar. E o espírito pode tomar o corpo do outro, sim, se o outro deixar. Se o outro deixar. Ele me disse, tem um espírito que não me deixa fazer certas coisas, ou que manda eu fazer certas coisas. Então, eu não estou preparado. Eu só ouvi, escutei mais de 1 hora a pessoa falando, no trabalho da mediunidade dela. Como ela estava convicta do que estava falando, não adiantava eu falar nada, né? Da orientação nenhuma. Ouvi, ri algumas vezes, fiquei calado, fiquei sério, apertou a minha mão e foi embora. Então isso tudo é possível. Ele vai falar ainda dos convulsionários, dos anjos guardiães, anjos da guarda, espíritos protetores, familiares, influência dos espíritos nos acontecimentos da vida, e é aqui que nós estamos. Mas eu não tinha como falar da ação, não é a ação dos espíritos no fenômeno da natureza, também. Influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Então é todo esses tópicos que a gente estuda nesse capítulo 9. Mas aqui tem uma pergunta, a 456,
que também é uma pergunta interessante e importante para nós. Porque essa pergunta aqui, alguém me fez no outro dia aqui, sentado, e está estudando. Ela me perguntou exatamente isso que está aqui no livro. Ela perguntou assim, os espíritos veem o que a gente pensa? Ela estava preocupada com os pensamentos dela, né? Os espíritos veem até o nosso pensamento, seu Newton? Eu falei, vê sim. Ela, e se eu me esconder? Se eu me trancar lá no banheiro, no meu quarto, ele vai ver meu pensamento? Eu falei, se ele quiser ver, ele vai ver. Ela ficou calada, preocupada, aí não sei o que ela estava pensando, porque ela não me falou. Kardec fez essa pergunta, veem os espíritos tudo o que fazemos? E mais na frente, eles leem também o nosso pensamento? Sim. Eles sabem o que a gente está pensando, e pode ver, pois constantemente nos rodeia. Cada um, porém, vê aquilo que dá atenção. Não se ocupam com o que lhe é indiferente. Aí na 459 que ele perguntou, né? Influenciam em nossas vidas? Sim, muito mais do que imaginar, de maneira que são eles que vos dirigem. Se eles que nos dirigem, influenciam o nosso pensamento. Então eles leem o nosso pensamento. Eles sabem quem nós somos. E nós vimos também nesse capítulo várias categorias de espíritos. Lá na questão 100, o Kardec dividiu os espíritos em 3 grupos, em 3 ordens. Os espíritos imperfeitos, os bons espíritos e os espíritos puros. Ele classificou cada ordem dessa e na ordem dos espíritos imperfeitos tem 5 classes. Dos bons espíritos, 4 classes. Do espírito puro, é classe única, nenhuma influência da matéria. No espírito imperfeito, a influência da matéria sobrepuja o que é do espírito, o que é da alma. No bom espírito, nos espíritos bons, a influência do espírito é maior do que a da matéria. E o outro, nenhuma influência da matéria. Tudo bem. Então, dentro dessas categorias aí, eu não vou rever aqui, dentro dessas categorias, dentro dessas classes, dentro dessas ordens tem as classes. Quando Kardec fala dos espíritos que influenciam junto a nós, ele coloca primeiro o anjo da guarda, que está dentro desse capítulo. O anjo guardião, um espírito superior, que nos conhece dessa vida e de outras vidas. Bom, o anjo da guarda é muito bom. É um espírito bom, é um espírito elevado, que a gente quase não conversa com ele, deveria conversar mais, porque ele sabe muito bem quem nós somos. Ele fala dos espíritos familiares e espíritos protetores. São aqueles que não são menos bons do que o anjo da guarda, porque nos ama, nos protege, nos ajudam, nos inspiram, de acordo com a elevação dele. Ele fala depois dos espíritos simpáticos. Espírito simpático a gente. O simpático pode ser para o bem ou para o mal. Eu gosto de beber a minha cerveja, a minha cachaça. Eu vou ter um monte de simpatizante, encarnado e desencarnado, é ou não é? Então, são os espíritos desencarnados simpáticos o que eu faço. Ou as coisas boas, ou as coisas não boas, as coisas ruins, até mesmo para crimes. Espírito simpático. E a gente tem uma outra categoria de espíritos. Esses são os mais sedutores. Esses são os mais que a gente tem que ter mais cuidado, que são os espíritos sedutores. Os que nos seduzem. Eles nos seduzem. Eles tentam sempre nos levar para o mau caminho. São os sedutores que tiram a gente do trabalho do bem, tira a gente do caminho reto que a gente faz esforço para seguir. Esses influenciam, mas sempre a gente tem a chave do pensamento. Só depende de mim ceder a sugestão dele ou não. Só depende de mim. Eles ficam na tua cabeça. E o sedutor olha assim para a gente, ele sabe o que a gente gosta.
Ele sabe o nosso ponto fraco. E ele vai justamente ali. Justamente ali. Eu vou falar da bebida, mas pode ser qualquer paixão inferior, qualquer vício, porque tem muita gente que luta contra a bebida. Então a pessoa não quer beber, mas resolveu parar. Os amigos chamam toda hora, né? Tem uma amiga aqui que liga para ela, mostra a fotografia, tira a fotografia lá da bebida, mostra, ela, olha só o que estão fazendo comigo. Os amigos. Mas esses amigos estão influenciados pelos espíritos, que querem que ela siga, volte para aquele vício, porque eles se locupletam juntos ali. Então, para todo vício que a gente tem, o sedutor vai atuar justamente ali, quando a gente está no caminho do bem, quando a gente está no caminho que conduz a Deus, no caminho do progresso. E as perguntas continuam. A 5:3:2. Tem os espíritos o poder de afastar de certas pessoas os males, de favorecê-las? Desculpem. Tem os espíritos o poder de afastar de certas pessoas os males e de favorecê-las com a prosperidade? Então os espíritos podem nos afastar os males da vida e nos favorecer com a prosperidade? Resposta: de todo não. Porquanto há males que estão nos decretos da providência. Amenizam-vos, porém, as dores, dando-vos paciência e resignação. Ficai igualmente sabendo que de vós depende muitas vezes poupar-vos aos males ou, quando menos, atenuá-los. A inteligência Deus vô-la outorgou para que dela vos sirvais, e é principalmente por meio de vossa inteligência que os espíritos vos auxiliam, sugerindo-vos ideias propícias ao bem, ao vosso bem, mas não assistem senão os que sabem assistir-se a si mesmo. Esse o sentido destas palavras: buscai e achareis, batei e abrirá. Ainda tem mais um parágrafo aqui. Então eles podem nos favorecer com a prosperidade? Até certo ponto. Nos livrar de alguns males? Até certo ponto. Porque tem coisa que a gente vai ter que passar. Conversando com um amigo não, eu conheci a pessoa. Então ela conversando, ela tem uma vida próspera, sempre teve. Essa pessoa é espiritualista. Ela é espiritualista. E uma vida muito próspera. E essa pessoa escuta os espíritos. Os espíritos tirou essa pessoa de várias ciladas, de várias coisas complicadas na vida. E o favoreceu com muita coisa boa. Ele reconhece isso. Ele deveria estar trabalhando, porque é um médium ostensivo e deveria estar trabalhando. É a mesma conversa aqui que a gente teve inicialmente. Esse que veio aqui para nós conversarmos. E ele tem uma coisa de bom nele. Ele sempre quer ajudar as pessoas. Ele sempre ajudou. Do jeito dele, ele sempre ajudou as pessoas. E continua ajudando. Por ele ajudar as pessoas, ele não se prejudicou na vida, não caiu em nenhuma armadilha. Por ele ajudar as pessoas. Agora também nós já ouvimos várias pessoas, em que usou os espíritos para prosperidade, interesse pessoal, quis somente para si e ganhou muito dinheiro com isso, muitos bens materiais, muitos, casas, automóveis. Uma dessas pessoas tinha a motorista particular. Automóveis, casas, casas, várias. Viajava para o exterior. Certas consultas cobrava em dólar.
$1. E estava muito bem de vida. Mas num determinado momento da vida, tudo foi por água abaixo. Mora numa comunidade, conheço mais 5 ou 6, morando em comunidade, vida difícil, sem ter o que comer, sem ter o dinheiro para comprar o gás. Então, olha só, os espíritos influenciaram, a pessoa tem a mediunidade, ela vem com o propósito de ser útil, de ajudar, de propagar o nome do Cristo, mas ela usa para o seu interesse pessoal. Eles dão força, eles mesmos prejudicam a pessoa depois. Tira tudo dela. Tudo dela. Então a gente tem que ter cuidado com esses espíritos, com essas facilidades, e como disse os espíritos aqui, a gente saber, a gente tem inteligência para poder discernir. Quando a esmola é grande, o santo desconfia. A gente tem que prestar atenção. Então, eles influenciam, e influenciam mesmo, ajudam e prejudicam. E ele continua no parágrafo. Sabei ainda que nem sempre é um mal o que vos parece sê-lo. Frequentemente, do que considerais um mal, sairá um bem muito maior. Quase nunca compreendeis isso, porque só atentais no momento presente ou na vossa própria vida. Nessa mesma conversa, que eu não posso falar muito, que a gente não pode identificar ninguém, a pessoa disse assim, eu queria uma coisa, mas eu queria muito essa coisa, é uma situação na vida. E eu já vinha com isso repetitivamente. E nesse momento, no momento que eu mais queria, isso me foi tirado. A situação foi tirada da vida dele. E ele pensou assim, ele falou, poxa, vocês sempre me ajudaram, meus guias sempre me ajudaram, e nesse momento não me ajudou. Ele disse que ficou sem chão. Mas outra situação o favoreceu. Mas vamos pegar essa que ele não teve mais a chance de dar continuidade. Quem estava naquela situação com ele foram todos presos. Responderam o inquérito e foram todos presos. Se ele tivesse ganho, ele estaria preso. Olha aqui, quando acontece dos espíritos nos tirar algo que a gente acha que é muito importante para a gente, que é importante para a nossa vida, mas eles estão vendo lá na frente, quando eles nos amam de verdade, nem tudo e que é bom, que a gente acha que é bom, na verdade vai trazer um bem. Exatamente o que ele disse aqui nesse último parágrafo. Vamos continuar. Está tudo bem até aí? Vocês estão prestando atenção? É só o Marquinhos que está querendo dormir? Tem o balde d'água aí, Marquinhos. Aproveita. Da goteira aí, ó. Ou então chega a cadeira para cá, embaixo da goteira aí, vai. Vamos aqui. 533. Podem os espíritos fazer com que obtenham riquezas os que lhes pedem que assim aconteça? Tem gente que quer ficar rico, né? E pede para os espíritos. Eu mesmo já escutei a opção de gente. Poxa, se eu ganhar... Newton, eu joguei nessa semana. Tem um que toda hora fala para mim. Joguei na loto. E se eu ganhar, mas não foi você não, foi outro. Você nunca me disse não, aí tá mais um. Se eu ganhar, eu vou comprar o SEAP. Jogou hoje? Se eu ganhar, eu vou ajudar o centro. Já falei com os espíritos. Será que se ele ganhar, ele vai ajudar mesmo o centro? Ou ele está fazendo uma barganha ali com os espíritos, ó, me dá isso que eu dou aquilo. Ele vai ganhar 5, vai dar 1%, vai ficar com 4%. Será que ele não quer ficar rico? Mas os espíritos podem favorecê-lo? Vamos ver aqui a resposta dele. Esse que diz que vai ajudar, depois dá no pé. Ele diz assim, algumas vezes, como prova,
Algumas vezes como prova. Quase sempre, porém, recusam, como se recusa a criança, a satisfação de um pedido inconsiderado. Às vezes nos deixa, sim, ganhar como prova. Vocês não viram, passou uma reportagem, não tem muito tempo, né, lá na tua emissora, a emissora que você trabalha, de ricos, que ficaram ricos, milionários, ganhando na loteria e depois ficaram paupérrimos. Perderam tudo, não teve? Então, foi uma prova. Ele teve muitos bens materiais, não soube administrar. Tinha um que era garimpeiro. Ele ganhou muito dinheiro. Ele diz assim, poxa, eu queria ir viajar, ir para o Rio, ir para outro lugar, eu queria ir sozinho no avião. Eu pagava um avião para me levar. Um Boeing, e eu ia sozinho no avião. Agora vê. Um avião com, 100 lugares. Aí não, eu tenho dinheiro, eu pago, eu vou. Foi uma prova para ele, ficou sem nada. Sem nada. Perdeu tudo. Prova. E às vezes é isso que ele diz. Você pede uma coisa, mas ele, claro que não. Eu não sou de contar piada, eu sou até muito sério aqui quando eu falo, né? Mas eu vou falar uma que diz que o camarada ganhava sempre ele ganhava lá no jogo do bicho. E o espírito falava para ele jogar lá na milhar. Ele jogava, ganhava. Teve um dia que ele falou na cabeça dele, o espírito falou, joga tudo que você ganhou, você joga. Ele foi, estava ganhando sempre, jogou tudo. Perdeu. Aí ele foi reclamar com o espírito, né? Dizendo, poxa, agora eu perdi tudo. Eu falei, não, mas não fui eu não, foi a mãe do dono da banca que te influenciou. A gente, quando ganha com muita facilidade, a gente tende também a perder com muita facilidade. E tem um ditado que diz, né, feliz na riqueza e infeliz no amor, né? Como é que é? Feliz no jogo e infeliz no amor. São os bons ou os maus espíritos que concedem esses favores? Resposta: uns e outros. Depende da intenção. As mais das vezes, entretanto, os que os concedem são os espíritos que vos querem arrastar para o mal e que encontram meio fácil de o conseguirem, facilitando-vos os gozos que a riqueza proporciona. Então, normalmente, são espíritos que vão ganhar a vida fácil e vai te levar para um mau caminho. Eu conheci também uma pessoa que ela trabalhava lá num ambiente que só tinha homem. Aí tinha jogo de futebol e eles apostavam lá, Flamengo e Vasco. Vai dar Vasco, né? Vai dar Flamengo e Vasco. Eles apostavam, inclusive, aí ela escutava. Vai lá, aposta. Vai ser 2-1. Ainda dizia o placar. Aí ela apostava e ganhava. De vez em quando, isso que estava sem dinheiro nenhum, ela ganhava, apostava e ganhava o dinheiro. Se ela desse continuidade a isso na vida dela, hoje ela trabalha com seriedade, mas ela disse, às vezes eu estava sem nada, sem dinheiro nenhum, ele vinha e me dizia, o resultado do jogo é esse. Vocês vejam que coisa, espírito simpático a ela, ligado a ela ali, mas se ela deixa, diz que estavam jogando uma vez sinuca, um monte de homem jogando sinuca, ela foi chamar o irmão dela, estava lá jogando sinuca. Aí ela falou assim, aí estavam apostando, o irmão estava perdendo. Ela falou assim, deixa eu jogar. Ficaram rindo dela que ela ia jogar. Aí disse que o espírito pegava, ela tacava assim, o espírito pegava a bola com a mão e botava na caçapa. Ganhou todo mundo. A premonição, que era o capítulo, está aqui também nesse capítulo, ela é um pensamento que daquilo que vai acontecer. A premonição é isso, você sabe o que vai acontecer. Você vivencia, ou o Espírito fala no seu ouvido. Então, muita coisa, essa pessoa via antes de acontecer. Mas se ela usar aquilo para o seu bem-estar, né, para atender as suas frivolidades, uma hora ela vai ter que responder
a lei. Então, nessa premonição, eu sempre cito um exemplo, até que nos estudos, do nosso irmão altivo, ele dando aula para a gente. Na época da Copa do Mundo, ele disse que chegou em casa depois do trabalho e ligou a televisão e estava passando um jogo de futebol. E era o jogo da Copa do Mundo. Eu não sei que time contra qual time. Aí ele perguntou que time que vai ganhar? E o Espírito mostrou uma bandeirinha do time. Plim, ele viu a bandeira. Ele, tá. Quem que vai ser campeão dessa Copa? Plim, o Espírito mostrou uma bandeira do time que ia ser campeão. Olha aí a premonição. Então já havia naquele grupo algo preparado, já havia o preparo do grupo que ia ser campeão da Copa do Mundo. A gente até brincou, vamos jogar na loteria, vamos resolver o problema do centro. O centro sempre precisa de dinheiro. Ele ficou rindo e continuou a aula. Porque não dá para a gente ganhar a vida sem trabalhar. Sem o trabalho. Eles nos influenciam, eles nos ajudam. A gente tem a prece, o recurso da prece para pedir ajuda. No mínimo, força para passar pela dificuldade da vida, eles vão nos dar. Às vezes a gente tem que passar pelo problema. Eles não vão evitar o problema, vão nos dar forças para vencer aquela dificuldade, vão nos dar apoio para a gente não cair. Mas nunca fazer por nós aquilo que a gente tem que fazer, porque senão seria infringir a lei de trabalho, uma lei de Deus. A gente tem que trabalhar. Próxima, 534. Será por influência de algum espírito que fatalmente a realização dos nossos projetos parece encontrar obstáculos? Tem gente que só encontra obstáculo na vida, né? Só encontra obstáculo. Por quê? Porque a gente começa a colher o que plantou. A gente dificulta a vida das pessoas agora, depois a gente vai ter a vida dificultada. Mas os espíritos podem dificultar? Aí ele diz assim, algumas vezes é isso efeito da ação dos espíritos. Muito mais vezes, porém, é que andais errados na elaboração e na execução dos vossos projetos. Muito influem, nesses casos, a posição e o caráter do indivíduo. Se vos obstinais em ir por um caminho que não deveis seguir, os espíritos nenhuma culpa têm nos vossos insucessos. Vós mesmos vos constituís em vossos maus gênios. Então, algumas vezes eles nos influenciam, muitas vezes a gente que fez errado, fez a escolha errada. Estamos indo para o fim do estudo. Na 707, eu estou aqui com um livro aqui que era do Altivo. Está cheio de cola. Quando eu só pego assim em cima da hora, eu pego o livro dele aqui, que fica mais fácil. A 707, vamos ver aqui. É frequente a certos indivíduos faltarem os meios de subsistências, ainda quando os cerca a abundância. A que se deve atribuir isso? Olha, é uma resposta muito grande. Eu não vou ler não, que é muito grande, que aí eu vou fazer uma outra palestra aqui. É o egoísmo do homem, nem sempre faz o que se cumpre, enfim. Vamos dar continuidade aqui. Vamos para 535. Quando algo de venturoso nos sucede, é ao Espírito nosso protetor que devemos agradecer? Aconteceu uma coisa boa na nossa vida. A gente agradece a quem? Ao Espírito protetor? Ao anjo da guarda? Aos guias da nossa casa? A quem a gente deve agradecer? Vocês são espíritas, a quem? A Deus. Quem falou aí a Deus? Ganhou uma estrelinha. 2 estrelinhas, uma para cada um lá atrás. A Deus. A Deus. Está aqui, ó. Vamos à resposta. Agradecei primeiramente a Deus. Kardec concordou com você, Linéia. Agradecei primeiramente a Deus, sem cuja permissão nada se faz. Depois aos bons espíritos, que foram os agentes da sua vontade. Então, nada na vida acontece sem a permissão de Deus.
Nada, absolutamente nada. Hoje teve uma coisa também, a gente sempre vai atendendo, a gente vai aprendendo, né, com a experiência. Não foi hoje, foi no outro dia, um dia desses, conversando. E aconteceu um fato triste na vida de uma pessoa. Um familiar foi assassinado. Aí nós conversamos com ela. Nada acontece sem a permissão de Deus. Até um crime. O que foi vítima foi porque Deus permitiu. Foi que Deus permitiu. Pode haver injustiça, mas não há injustiçado. Do nosso ponto de vista, muitas vezes há injustiça na situação. Mas do ponto de vista da divindade, não há injustiçado. Você precisava passar por aquela situação difícil. Então, nada, nem para as coisas boas, nem para as coisas ruins, acontece sem a permissão de Deus. E é a Deus que a gente tem que agradecer, mesmo com a situação difícil. Obrigado, meu Deus, podia ser pior. É sempre um aprendizado. Subpergunta A. E se a gente não agradecer? O que se sucederia se a gente não agradece? O que acontece com os ingratos. Quando a pessoa é ingrata, a gente volta para tentar ajudar? Não, né? Ela vai embora. Jesus valorizou a gratidão na cura dos 10 leprosos. Ele curou, está lá a passagem da cura dos 10 leprosos. Só um voltou para agradecer. Aí Jesus perguntou para ele, cadê os outros? Ele respondeu, não sei, Senhor. Eles se foram. Os outros foram comemorar, né? Provavelmente ia ter a lepra de volta. Aquele reconheceu, aquele agradeceu. Aquele teve a simpatia ali de Jesus. Os outros ficaram por conta deles. É o que acontece a um ingrato. Fica por conta da sua vida. Você optou por esse caminho, não agradeceu, fica por tua conta. E a última questão é a subpergunta B. No entanto, pessoas há que não pedem nem agradecem, e às quais tudo sai bem. Não tem gente que tudo dá certo na vida? Não reza, não agradece. Tem ou não tem? Tem, né? Tem mesmo. O que acontece com essas pessoas? Ele responde, sim, assim acontece, é um fato. Mas importa ver o fim. Pagarão bem caro essa felicidade de que não são merecedores, pois quanto mais houverem recebido, tanto maiores contas terão que prestar. Olha, eu poderia fazer essa palestra todinha com um exemplo. A gente foi pego de surpresa agora em cima da hora. Mas eu não quis expor, não posso expor o exemplo da pessoa que conversou comigo. A vida dela todinha está nessa palestra aqui. Todinho, um exemplo de vida. Então a gente deve sempre agradecer a Deus. Nos momentos difíceis, nos momentos bons, para não sermos considerados ingratos. Vocês vejam, todo mundo já sabe, a minha esposa, o que eu mais queria é que ela estivesse do meu lado. Desencarnou. O que eu posso fazer? Me revoltar? Não, agradeço a Deus os momentos que tivemos juntos, os bons momentos. E dessa situação difícil, para mim, a gente fez a obra. Estamos aqui estudando, trabalhando nessa casa devido a uma situação difícil. Então, sempre dá para se fazer uma limonada. Se chupar o limão puro, é azedo. Mas uma limonada, ela é saborosa. E as situações acontecem conosco para que a gente amadureça, para que a gente aprenda, para que a gente cresça como espírito. Deus é bom, Deus é justo, Deus nos ama. Sempre há uma razão de ser. Todo e qualquer problema, toda e qualquer situação, boa ou má, em nossas vidas. Os nossos guias também nos amam, os anjos da guarda, os espíritos familiares. E se a gente souber, a gente vai ter uma vida o menos difícil possível. Agradeço a paciência de vocês, agradecemos também a Jesus, a Deus, pela inspiração, pelo apoio, ao nosso irmão altivo e sempre a minha esposa querida, que está aqui sempre ao nosso lado, nos incentivando. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude a todos. Muito obrigado.
Nós agradecemos imensamente ao nosso querido companheiro, que foi pego aí de surpresa nos últimos minutos, mas fez um excelente estudo, certamente muito inspirado, né? E vamos agora para a segunda parte dos nossos trabalhos aqui, que é o momento dos passes. Nós pedimos que os médiuns, por favor, se desloquem. Os demais companheiros da assistência não se distraiam com esse movimento que se faz necessário, que todos possam estar aí sintonizados, lembrando o que foi falado aqui pelo nosso irmão, pedindo aí o auxílio do anjo guardião para que ele esteja aí ao nosso lado. Então vamos todos agora nos ligarmos a essa doce figura de Jesus e pedirmos a Ele: Senhor, Jesus querido amigo, mais uma vez voltamos ao Teu coração generoso para Te pedir, Senhor Jesus, que possamos estar em condições de receber tudo que essa espiritualidade amorosa tem para nos oferecer. Que possamos, então, em nome de Deus, dar por iniciados os momentos dos passes. Muita paz a todos. Essa mensagem nos traz uma belíssima reflexão, porque a cura só é permitida se Deus assim o permitir. E às vezes a cura ou o livramento de uma expiação nem sempre é o melhor para nós, para o nosso espírito, porque aquela dificuldade é uma corrigenda para nós burilarmos competências que precisamos desenvolver, sejam elas da tolerância, da paciência, da benevolência, entre outras. É difícil percebermos que uma dificuldade física, material ou emocional serve para o nosso aprendizado, que é a bondade divina se manifestando a nosso favor, pois somos espíritos imortais, vivenciando o momento no tempo do universo infinito. Que não temos somente essa vida e os questionamentos a Deus que fazemos: por que estou passando por isso? Por que Deus me abandonou à própria sorte? Por que minha família é assim? Meus filhos são incompreensíveis? Não entendemos que são necessidades de nossos espíritos comprometidos com a lei de Deus. E que, através das encarnações, vamos depurando nossos espíritos. Deus é infinitamente justo e bom e quer nos ver felizes. E a felicidade não está nas conquistas dos bens materiais, que são felicidades relativas. A verdadeira felicidade é a conquista dos valores morais adquiridos nas vidas sucessivas, até nos tornarmos espíritos puros, onde não padeceremos mais dos sofrimentos do mundo de expiação. E, através do recurso da prece, devemos pedir a Jesus força, resignação, coragem, fé, para vencermos essas dificuldades que se nos apresentam para o nosso progresso espiritual. Quando passamos por uma aflição e ela não é consequência de nenhum ato praticado na vida presente, é preciso procurar a sua origem em uma existência anterior. Os fatos, que habitualmente chamamos de capricho do destino, nada mais são que os efeitos da justiça divina. Deus não aplica punições arbitrárias. Ele quer que haja sempre uma correlação entre a falta cometida e a pena aplicada. Se Ele, em sua bondade, colocou o véu do esquecimento sobre os nossos atos passados, por outro lado, nos indica o caminho, dizendo: quem matou pela espada, morrerá pela espada. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, Senhor Jesus. Graças te damos, Pai amado, por mais uma vez conseguirmos chegar até aqui para ouvir essas palavras tão alentadoras.
Rogamos, Mestre querido, que nos proteja até os nossos lares, que proteja, que envolva cada um que aqui se encontra, a cada um que nos acompanha pelas redes sociais também, que todos, Senhor, possam ser envolvidos por essas doces vibrações do teu amor. Rogamos, Mestre, que sustentes essa casa de amor, para que, Senhor, possa ela cada vez mais e mais abrigar os corações necessitados como nós. Que possa ser, então, Senhor Jesus, em teu nome, em nome dessa coluna de espíritos que sustenta o nosso SEAP, mas, sobretudo, em nome de Deus e em nome do amor, que possamos dar por encerrado a nossa tarde de estudos e passes. Que assim seja, graças a Deus.